Fala, seus mal agravados! Mesmo na semana do carnaval, o Brasil continuou refém de algum tipo de golpe, ou golpes no plural. E nos últimos dias eles vieram de duas frentes, político e evangélicas, e eventualmente num combo entre esses dois segmentos, como por exemplo no ato em prol do mito agendado para 25 de fevereiro e que terá o financiamento do pastor Silas Malafaia, acuado pelos desdobramentos das delações de Mauro Cid e das investigações sobre a tentativa de rejeitar a vitória de Lula em 2022, Bolsonaro tenta a última cartada convocando o gado para confrontar o STF e, em especial, Alexandre de Moraes. A ideia tanto dele quanto do pastor desafinado é tentar virar mártir ao cavar uma falta durante a manifestação. Não vai rolar porque o Supremo não seria tão juvenil assim. Vai ser só mais uma demonstração patética do desespero de uma parte da nossa população adulta tão estragada existencialmente que não serve mais nem como matéria orgânica para adubar plantação de arroz do MST. E na seara evangélica, o destaque negativo fica com Baby do Brasil anunciando o apocalipse em pleno carnaval de Salvador. Para muitos foi só mais uma cena peculiar de uma véia de cabelo roxo que já disse ter feito contato com alienígenas e batizou as filhas como Nana Chara, Sara Shiva e Isabelê. Mas é bom ficar ligeiro. Quando artistas crentes começam a praticar a teologia do domínio em áreas que antes estavam salvas à lacração evangélica, é sinal de que o projeto de poder deles está cada vez mais consistente e focado em destruir ainda mais o Brasil socioculturalmente. Se conseguirão é outro papo, mas a intenção existe e só não notou esse problema que é a existência de bloquinhos gospel e de uma Cláudia Leite trocando Iemanjá por Yeshua em letra de axé, quem é extremamente sonso e mau caráter. E nesta semana tivemos ainda Alan dos Santos fica histérico com a chance dos amigos serem presos, reunião golpista tem menções a Cheroline e participação de Mickey Mouse, e Joe Biden acaba zoando sem querer Elton John. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! Com os vazamentos de informações e vídeos da reunião que discutiam a tentativa de golpe nas eleições de 2022, percebemos que a ideia não se consumou pelos seguintes motivos. O mais óbvio é que eles eram imbecis demais para atingir o objetivo inicial e terminariam pior que a Janine Anês, escondida numa cama box, se tivessem insistido. 2. Que nos leva ao segundo ponto. Entre o vai e o vem da papelada, documentos e revisão de minuta, sendo feita pelo anarfa Bolsonaro, percebe-se que os envolvidos tiveram muitas dificuldades com a burocracia existente para dar áreas de legalidade à ideia. Ficou faltando algumas vias carimbadas e encontrar o cartório correto para reconhecer firma do Anderson Torres. 3. Esqueceram de combinar com as várias frentes envolvidas como seria a tomada de poder. Sem mais pique para continuar, acabaram evitando a fadiga e deixaram o ato final ser realizado por velhas cagonas e maluquinhos de aldeia. Além das partes notáveis sobre a persistência de não querer abrir mão do poder, existem os alívios cômicos, como a participação de Bruno Bianco, que ninguém consegue respeitar com essa voz de Mickey Mouse. Vou passar a palavra para o Bruno Bianco. Obrigado, presidente. Bom dia, senhor, ministro, deputado, bom dia. O Braga Neto jurando que a reunião não era gravada e o Bolsonaro falando sobre ser convidado para cheirar cocaína. Em Brasília, já imagino até de quem partiu o convite. Bianco falando que a reunião está sendo gravada? Não. Tá não. Está sendo gravada? Convidado para conhecer locais cabulosos aqui em Brasília. Será que se nesse local cabuloso, se eu tivesse cheirado uma carreira de cocaína? Durante o carnaval, a tentativa oficial de golpe de estado só foi ofuscada pela tentativa extraoficial. Baby do Brasil profetizou que o apocalipse acontecerá em poucos anos e disse isso bem no meio dos festejos de Salvador, irritando Ivete Sangalo, que respondeu em seguida que Deus macetaria o apocalipse em alusão ao hit que emplacou neste ano. Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. Eu não vou deixar acontecer.
porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta acaba o apocalipse. Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento. Dia seguinte, o trio de Ivete enfrentou problemas com uma mangueira e quase tombou. Foi o suficiente para que crentes aloprados dissessem que a cantora já estaria sofrendo punição divina em uma situação na qual as culpas são demasiadamente humanas, recaindo numa manutenção porca do trio e na equipe desatenta, que sequer cogitou que 341 pessoas numa só área do palco geraria uma chance relevante de tombamento mesmo. Mas, se juntar essa fala da Baby com a substituição de Iemanjá por Yeshua em uma letra de Cláudia Leite, a popularização de blocos gospel no carnaval e até uma versão crente de maracatu em Pernambuco, temos um problema e um processo de transformar o Axé Music em Amém Music. E isso tem método e chama-se teologia do domínio. Se antes os crentes preferiam ir para o retiro, perder a virgindade escondidos do pastor, agora eles preferem se misturar aos eventos profanos para lacrar, orar e converter. E claro, também encher o rabo de grana com cachês milionários, porque ninguém é otário. Não deixa de ser uma forma de colonização. Se antes faziam isso com tiro, porrada e bomba, agora é mais sutil, por meio do rancor, das ameaças apocalípticas e da infiltração na ciência, política e carnaval. Baby diz que ouve vozes que a influenciam a agir assim. É lorota. Mas de uma coisa eu sei, que eu não quero ouvir nunca mais a voz de Baby do Brasil na minha vida. Falando em crentes, política e tentativa de golpes, Malafaia e Bolsonaro estarão juntinhos em uma manifestação no próximo domingo, 25 de fevereiro, aqui em São Paulo. O pastor evangélico será o principal financiador do ato, que tem como objetivo protestar contra as recentes revelações sobre a tentativa de golpe do Estado promovida pelo governo anterior e decisões desfavoráveis da justiça em relação ao mito. Só que, mais uma vez, o ex-presidente terceiriza a radicalização para o gado que topar comparecer. Ai, seus trouxas! Vão lá com cartaz. Em vídeo, o excrementíssimo antecipa e pede para que as pessoas não compareçam com cartazes que ameacem ou critiquem membros do Supremo Tribunal Federal. O que é impossível de controlar e evitar. Mas se rolar, ele já tira o c... da reta e evita mais um processinho. Mas não evita tiazinhas loiras com óculos de para-brisa de Corsa, passando uma temporada de férias na Colmeia. Olá, amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado democrático de direito. Não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. A história virou um joguinho de good cop, bad cop. Malafaia assumiu o papel de policial mau e vilão. E tem gravado vídeos com críticas bem diretas ao Xandão e clamando para que os demais ministros do STF ajam para barrar a senha ditatorial do magistrado. Olha a aberração desse ditador. Ministro Gilmar Mendes, o senhor vai ficar calado. Ministra Carmen Lúcia, a senhora vai ficar calada e manchar a sua história? Ministro Fux, o senhor vai se calar? Ministro André Mendonça, o senhor vai se calar diante de tanta injustiça? O que, afinal, essa dupla que consegue ser ainda mais chata que Maera e Maraísa pretende com esse teatro, hein? Sair do ato em cana transformaria-os em mártires instantâneos. Mas ninguém é juvenil assim para dar a eles o que esperam. O que resta é testar a popularidade. Se lotar, eles passam recado de que estão no jogo. Se fracassar, a culpa é da esquerda, que espalhou fake news de que as torcidas organizadas compareceriam e intimidou os bolsonaristas. E, independentemente do que rolar, nada muda uma situação. Bolsonaro está inelegível, mesmo. Então, meio que foda-se essa palhaçada. Só vai servir para facilitar a curadoria do Piores daqui 2 semanas. Obrigado, Mito, por ajudar a pagar mais uma parcela do meu League Pass ali da ESPN, que eu assisto os jogos da NBA. Obrigado. Além do exército e das igrejas estarem completamente envolvidos no golpismo, outros setores da sociedade também estão. Delações de Mauro Cid apontam as participações dos empresários
empresários Velho da Van e Maier Nigri da Tecnisa. Mas nada disso seria possível sem os comunicadores de alta performance, responsáveis diretos pela propagação dos ideais dessa turma no YouTube, atingindo um bando de fudidos sem eira nem beira que juram estar no mesmo patamar de Luciano Hang por possuírem uma borracharia na estrada do Valo Velho. Me refiro a Alan dos Santos e Gustavo Gayer. Embora um tenha fugido para os Estados Unidos e outro hoje seja deputado federal, os dois foram figurinhas importantes na agitação política digital pós-impeachment. Só que, se há quase uma década esses cinzeiros humanos compartilhavam fake news e teorias conspiratórias sem medo das consequências, a situação mudou e há algum tempo eles precisam se responsabilizar pela quantidade de mentiras que falam, o que faz o desespero bater. Nos Estados Unidos, a gengiva com o maior pé direito das Américas perdeu a linha e chamou de Satanás aqueles que riem dos presos de 8 de janeiro. Muito prazer, Alan. Meu nome é Satanás, porque faz 1 ano e 1 mês que eu não paro de rir quando penso que alguém achou que era uma boa ideia embarcar em um ônibus em Salto da Lontra, no Paraná, durante um fim de semana ensolarado e terminar enjaulado pelo Jair. Fora que cada um escolhe o que acha melhor para a própria vida, né? Eu mesmo estava suave tomando um mojito em Porto Seguro e tô solto. Até quando vocês vão ficar achando engraçado comentar essas merdas na internet? Não é com a tua vida, seu filho de uma puta! Você ri da minha situação, ri das pessoas do 8 de janeiro, porque não é com a tua vida, seu merda! A sua risada é a risada de Lúcifer! Você ri com o demônio! Já Gustavo Gayer tem dobrado a aposta contra Alexandre de Moraes. Essa obsessão com o ministro só pode ser fruto de uma coisa: o nobre deputado goiano deve estar morrendo de saudades do Daniel Silveira e procura a forma mais eficiente de poder fazer uma visita íntima mais longa ao boi de terno. Lembrando que esse padre recebeu inclusive uma ligação do Alexandre de Moraes dizendo que ele poderia ficar despreocupado, que se o padre precisasse, o Alexandre de Moraes entraria no jogo para ajudá-lo. O que é muito estranho, o ministro do STF ligar para um padre dizer que vai ajudá-lo, sendo que ele está sendo acusado. O desespero que bate em Alan e Gayer também chegou à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela ironizou as notícias de que teria abandonado Jair após a Polícia Federal apreender o passaporte do marido e mostrou que estava num centro de convenções brasileiro. A verdade é que ela estava ali muito a contragosto, porque foi aconselhada a desistir da turnê que faria em igrejas evangélicas americanas acompanhada de Damares Alves. Sabe como é, né? Não pega bem abandonar o suposto marido para ir aos United States of America com um maquiador. E ainda é pior ser uma tratante e se ausentar justamente quando precisa deixar o café da manhã preparado para a Polícia Federal, que tem baixado diariamente na casa da família neste mês de fevereiro. Além de pouco educado, não é esse o tipo de postura que se espera de uma dama conservadora recatada e do lar. O que o senhor tá fazendo, secretário? Eu tô lendo mais uma notícia ridícula dos puxadinhos da esquerda. Só sabem fofocar e eles que fazem fake news. Aliás, dona Michele, venha ver aqui esses ridículos. Olha só que interessante. Urgente! Aquela velha máxima esquerdista desses ridículos. Michele acaba de fugir para os Estados Unidos após a operação da Polícia Federal. Uau. Gente, mas... A senhora agora é onipresente. Onisciente, onipotente. Uau, não. isso aí é um dom só do nosso altíssimo Deus Criador dos céus e da terra. Olha só. Vamos pela janela do avião pra gente olhar ali? Eu tô na Disney já ou eu tô no Meliá Brasil? Meliá Brasil, centro de convenções. Esse povo é muito tapado, gente. Isso é só para ver, pessoal. Não se engane. A esquerda só está aqui para enganar e, como os mestres dele, matar reputações e destruir o país. Já Eduardo Bolsonaro gastou seu inglês de embaixapeiro para denunciar ao mundo a tirania que acontece contra o papai dele aqui no Brasil. Agora sim, bananinha. Agora a OTAN mandará tropas para derrubar o Nine. Só não esquece de enviar essa denúncia também pendrive para ter certeza de que o conteúdo chegará nas mãos certas. Hi folks. Here, Eduardo Bolsonaro, most voted ever congressman in the history of Brazil, and also son of the former president Jair Bolsonaro. And here, we're going to talk what the world needs to know.
E se já não bastasse o ato de 25 de fevereiro, o aloprado Coronel Cury pede para que o gado pare o Brasil em 1º de maio e aproveita a oportunidade, obviamente, para pedir Pix para os seus seguidores. Como se um vídeo com essa câmera Tech Pix e um chroma key da MTV em 1991 exigisse muito recurso para a produção, né? Só que tem ainda umas nuances mais engraçadas. O cara assume que aprendeu a programar no Google e que isso foi o suficiente para torná-lo especialista que notou fraudes nas eleições. Mas sabem que ele é especialista mesmo? Em mendicância virtual. Nisso ele mostrou que é mestre. Porque nós estamos decididos a paralisar no dia 1º de maio de 2024, para que o povo brasileiro tenha o direito novamente de contar o seu próprio voto, porque o relatório das Forças Armadas fala tudo o que vocês querem. Eu sou um programador de meia boca, eu aprendi a programar no Google, mas eu tenho uma noção. Os problemas inerentes à América do Sul são muitos e vastamente conhecidos: violência urbana, desigualdade social, corrupção, golpismo, militares entreguistas, colonialismo, dengue e cachorros invadindo o campo em jogos da Libertadores. Só que o meu sentimento sobre essa região é como o de Tom Jobim: morar no Brasil é uma merda, mas é bom. Morar nos Estados Unidos é bom, mas é uma merda. E isso se estende aos nossos vizinhos de continente. Porque, sejamos sinceros, qual outra região do mundo proporcionaria a prisão de 2 traficantes usando recursos de caracterização como os empregados pela polícia peruana em uma operação especial? Para surpreender as meliantes, a polícia simulou a entrega de presentes de Dia dos Namorados com agentes disfarçados de entregador, pedreiro, ursinho de pelúcia e mendigo. O trecho mais inacreditável da bem-sucedida operação é o urso vestindo colete à prova de balas e depois abraçando a criminosa enquanto o chefe da polícia dá entrevista para o Datena local. Se não tivesse vídeo, eu não acreditaria. E mesmo tendo visto o vídeo, eu ainda não consigo acreditar. Ter grana não compra bom gosto. É muito comum ser rico e brega no mesmo nível. Basta analisar o caso de André Valadão, que gasta uma nota preta para adquirir as peças mais equivocadas das principais grifes do mundo inteiro, né? E se André fosse uma cidade, provavelmente seria Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Apesar da opulência, o balneário só aparece no noticiário paulista com notícias sobre a extrema cafonice local, como a que me deparei nesta semana. Prédio em que Neymar tem um apartamento instalou pináculos para continuar a ser o mais alto da região. Eu não sei o que é um pináculo. É aqueles pau ali, ó. O Neymar colocou um pau em cima do prédio. Os caras são cafona mesmo, né? Eu tenho certeza que essa ideia do pináculo partiu de um homem, porque a própria Paula Toller já cantava que entre garotos são sempre os mesmos sonhos, de quantidade e tamanho. Ainda nesta semana, a cidade se vangloriou de ter a pizza mais cara do Brasil. Para encarecer a iguaria, são colocadas folhas de ouro e trufas brancas raladas. Não sei nem falar trufas, mas é nos detalhes que a gente percebe que o rolê é puro fetiche de novo rico. Para acompanhar a pizza, o cliente não toma um Luiz Valduga ou um Semaria Safra 2014, mas uma Coca-Cola de lata. E reparem no ralador. Trufa para encarecer a pizza sim, mas o ralador é de uma loja de utensílio de centrinho de bairro. Deve ser da Havana. Que Biden demonstra certos sinais de senilidade, isso nem se discute mais. Até dentro do Partido Democrata, isso deve ser um consenso. Só não desistiram dele como candidato para lançar Kamala Harris, porque 2 candidatos não brancos em 2 décadas já seria demais para os americanos. Mas apesar da saúde mental do sujeito já não ser das melhores, às vezes eu acredito que ele também está cercado de assessores que eram frequentadores assíduos do 4chan e da South America Memes há uma década e que agora estão no governo como infiltrados. Porque é difícil crer que em um jantar com jovens negros a equipe toda tenha caído no clichê altamente explorado por produções de comédia em Hollywood e servido frango frito para os moleques. Nem o South Park ousaria uma estereotipagem desse nível. Deslize pior ainda Biden cometeu ao se encontrar com Elton John. O presidente comentou que foi por causa dele que os Estados Unidos gastaram bilhões para combater o HIV. By the way, it's all his fault that we're spending $6 billion in taxpayer money this month to help AIDS fight HIV/AIDS.
Sei que talvez o presidente se referisse ao fato do músico ser um ativista contra a doença, mas a verdade é que pareceu que Biden aproveitou a oportunidade para chamar o músico de roteador de doenças sexualmente transmissíveis. E se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, assiste as nossas lives, nossos cortes, os nossos, sei lá, tudo aí que tá nesse canal maravilhoso que está para chegar em 1 milhão, se inscreve no canal, curte e comenta. Tem aqui no primeiro comentário os nossos apoios, o Apoia-se, o Seja Membro, o Pix, conta corrente, PayPal, as nossas camisetas da El Cabriton e o nosso Café do Matias. Compre o Café do Matias e fique feliz, limitado, tá bom? Nos siga também nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Se você é um desses que come pizza de ouro com luvinha de plástico, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão!